Olá, eu sou Marco Túlio Costa e nesta série estamos falando sobre livros, livreiros, leitores, casos que me marcaram de alguma maneira. E naquele início dos anos 80, quando publiquei meu primeiro livro na editora Record do Rio de Janeiro, O Mágico Desinventor, eu era muito solicitado pela editora para ir até escolas e conversar com professores, debater com os alunos. E quanto mais livros a editora Record publicava, mais solicitações vinham e era bastante agitado. E para atender essas escolas todas, havia uma agenda que ficava ali a cargo da dona Eunice, que era divulgadora da editora lá no Rio de Janeiro. Era já uma senhorinha, né, de uma certa idade, que dirigia um carro. Ela era baixinha, então quando ela saía dirigindo, ficava mais ou menos assim, né? Ficava mais ou menos assim na direção. E ela era muito falante, uma pessoa que foi muito importante para mim. Mas o pessoal da editora me achava assim, o cara mais corajoso do mundo, porque eu andava o dia inteiro com ela naquele carro e era um perigo. Dos muitos lugares que a dona Eunice me levou, me recordei agora de um que até dá título a esse capítulo de hoje, né? A esse papo de hoje. O menino que perguntava. Sempre que eu converso com os alunos, eu digo a eles o seguinte: perguntem. Mais importante do que a resposta que eu dou a vocês é a pergunta que vocês fazem. Porque para cada tempo da nossa vida, nós temos respostas diferentes, às vezes para a mesma pergunta. É preciso perguntar. A pergunta é que transforma a humanidade. A pergunta é que transforma a pessoa e não as respostas que ela encontra. Porque uma resposta é um degrau. E dali você pergunta de novo, e de novo, e de novo. Então, certa vez nós fomos a uma escola pública no Rio de Janeiro, já não me recordo bem onde, ficava ali para o lado do Jardim de Alá, por ali, mas não me recordo mais qual escola foi. O que me marcou é que eu cheguei, falei sobre os livros, a sala cheia, né? A sala lotada, a professora a um lado, a Eunice do outro lado, e aqueles alunos, um silêncio que não era de respeito, né? Era um silêncio de quem confronta o desconhecido. Há uma diferença, né? Porque aquele silêncio que você faz porque está interessado, ele é uma coisa, né? Mas havia aquele silêncio perturbador. Porque uma coisa que eu sempre faço com as crianças, os jovens, e seja lá qual for a plateia, é abrir para as perguntas, não ficar o tempo todo falando, né? Às vezes você está tocando em aspectos que não são os que mais interessam, porque o livro lido, ele já é outro livro. E também é do interesse do escritor ouvir, porque ele vai descobrir a respeito daquilo que ele escreveu, né? Então havia da minha parte um grande interesse de buscar naquelas pessoas o livro que elas tinham dentro delas, não o que eu havia escrito. Esse não me interessava mais. Portanto, a hora que eu terminei aquela introdução diante daquele grupo de meninos, de crianças, né, caladas, aí eu falei: vocês podem perguntar. Silêncio.
Até que uma criança rompeu essa barreira e me fez uma pergunta: o que o senhor fala sobre isso? E abaixava na carteira e ficava quase que se escondendo da atenção dos outros, porque aí todos se voltavam para ele. Ele perguntou, os outros se voltaram para ele. Aí eu respondi e falei assim: mais alguma pergunta? Silêncio. E o menino perguntou de novo. E todos se voltaram para ele. E ele se abaixava na carteira. Isso foi todo o tempo que eu fiquei lá. Quando terminou o tempo combinado, né, e eu fui me retirando, foi a professora que chegou-se até mim e falou assim: olha, foi muito bom, eu conheço a minha turma. E aí eu disse: é pena que apenas um dos meninos perguntou. Eu falei assim: sabe o que é, Marco Túlio? Aqui é uma comunidade e tem problemas. Esses meninos crescem sabendo que quem fala muito, quem pergunta muito, quem está muito ali interessado, corre perigo. Perguntar para eles, se tornar foco de atenção, é muito perigoso. Infelizmente, essa é uma realidade. A gente sabe que essa é uma realidade de comunidades dominadas pela violência, não de pessoas violentas. São de pessoas que estão ali massacradas pela imposição de uma ausência do Estado, uma ausência da sociedade, uma ausência de todo tipo, e a presença forte de grupos violentos. São grupos violentos, não é a comunidade que é violenta. E isso me marcou bastante, porque eu visitei muitas escolas de periferia e fui observando como existe essa tendência. Ressalta-se ali um ou outro, né? E as escolas, algumas que isso não se repete, é porque a escola faz um grande trabalho de libertação. A escola é um ambiente de libertação, né? E aí eu fico pensando como foi importante para aquele garoto romper o silêncio que era imposto a ele, né? E se revelar através de perguntas, porque é assim que a gente se revela para o mundo. Se você curtir esse tipo de papo, dá um joinha aí, se inscreva no canal e até a próxima.